Olá, meus amados e minhas amadas, que bom estar aqui com vocês novamente. Nós vamos agora dar início à terceira fase do nosso manual de consolidação. Recapitulando, nós já falamos sobre recebendo a nova vida, aonde nós tivemos alguns tópicos que é o novo nascimento, a certeza da salvação, alimento espiritual, oração e corpo de Cristo. Depois disso, nós fomos para a segunda fase, que é cuidando da nova vida. É a segunda parte do nosso manual de consolidação, onde nós tratamos sobre o crescimento, senhorio de Cristo, obediência, testemunho, santificação, mordomia, jejum e batalha espiritual. Agora nós vamos iniciar uma terceira fase, a terceira e última fase do nosso manual de consolidação. Lembrando que esse manual é para que os líderes possam usar, os discipuladores possam usar. É um manual que foi produzido pela Comunidade de Cristo, feito por nós, para que nós possamos usar aqui no evangelismo e no crescimento do corpo. Então, nessa terceira fase, ela se chama Amadurecendo na Nova Vida. E nessa terceira fase, nós vamos tratar de temas um pouco mais profundos, né? Vamos falar sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos falar sobre mandamentos recíprocos, sobre células e sobre discipulado 1 a 1. Legal? Então vamos começar. Nosso primeiro tema aqui é Deus Pai. A derivação da palavra portuguesa é do latim, a palavra del ou di, que significa Deus. Quanto ao conceito cristão sobre Deus, a Bíblia é a nossa única fonte de revelação e de informação. Em suas páginas encontramos a autorrevelação de Deus. O Deus revelado nas Escrituras é um ser pessoal, autoexistente e autoconsciente, Criador do universo, fonte de vida e de bênção. Seu ser, caráter e vontade são os temas que ocupam os pensamentos de todos os escritores bíblicos. Vamos iniciar falando sobre Deus, falando sobre as palavras hebraicas que se referem ao nome de Deus. A primeira delas é Eloá ou Elohim. El, né, se deriva de uma raiz que indica força ou poder. E com esse sentido, o termo é aplicado no Antigo Testamento aos homens e mesmo também abstratamente às coisas. E a Deus também. Quando é aplicado à deidade, o vocábulo é frequentemente ligado a um epiteto, tal como Todo-Poderoso. Então nós temos assim, por exemplo, El Shaddai. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. A palavra Eloá, ela raramente aparece, raramente é usada, mas ela é usada mais em textos poéticos. Mas a palavra Elohim, ela é mais difundida nos textos bíblicos. A palavra Elohim, no original, está no plural. El seria a palavra no singular e Elohim no plural. Essa história de Elohim no plural chegou a suscitar em muitas rodas aí de pensadores que estaríamos falando então de um panteísmo, ou seja, de mais de um Deus, né? Elohim, se fosse transliterar, seria deuses, né? Mas na verdade não é. No hebraico, Elohim não quer dizer que são 2 deuses ou 3 deuses. Elohim é plural, mas é um plural que reforça a palavra. Elohim, não seria 2 deuses, seria um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus, né? Seria uma palavra que traria uma conotação de força à palavra singular. Mais ou menos isso aí, tá? Acho que deu para vocês entenderem, né? É mais provável que se trate de um uso comum no hebraico, mediante o qual o plural serve para intensificar ou expandir a ideia expressa no singular, né? Como eu falei, Elohim não significa deuses, significa um Deus forte, né? Como se eu falasse, é de Deus, ou é de Deus, né? De Deus, uma coisa mais dando uma conotação mais firme da palavra, do que significa a palavra.
Dessa maneira, tal plural estaria chamando a atenção para a inexaurível plenitude da deidade, para a plenitude da vida que existe em Deus. Então, quando eu falo de Deus, né, eu não falo de um Deus qualquer, um Deus fraco, um Deus, né, um Deus de pedra, né? Eu falo do Deus Todo-Poderoso, do Deus. Quando eu falo Elohim, eu estou falando assim, é Deus, é o Todo-Poderoso, é aquele que, né, é aquele que é criador de todas as coisas. Eu estou dando uma conotação de força, de poder a essa palavra. A segunda palavra que também comumente encontramos aqui nos textos bíblicos é Iavé. Iavé é frequentemente transliterado por Jeová, mas também na nossa versão, né, nas versões de João Ferreira, ela é traduzida por Senhor. Esse seria o nome pessoal de Deus, o Deus de Israel. Assim como Elohim aparece no Antigo Testamento como um nome genérico da deidade, foi pela primeira vez revelado a Moisés na sarça ardente. Lá no capítulo 3, do verso 11 ao 15, nós temos a seguinte história. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse, certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviarei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? O que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então essa palavra Iavé, eu sou, né? É uma palavra que ela se encerra em si mesmo. Qual é o seu nome? Eu sou. Né? Eu sou. Não tem... Né? Imagina, eu sou. Imagina Deus falando para Moisés, né? Eu sou te enviou. Né? Eu sou. O que é? Eu sou tudo. Eu sou o Deus, eu sou o Criador, eu sou o mantenedor, eu sou aquele que cura, aquele que liberta, aquele... Eu sou te enviou. A chama que derivava da sua sustentação de si mesma e não de seu ambiente, né? Essa sarça ardente que ardia, né? Sem ter uma fonte de calor ali, ela ardia, ela por si só já mostrava o poder que Deus tinha, né? Ele era autossuficiente. A revelação divina do significado do nome Eu sou o que sou, ou talvez com mais exatidão Eu serei o que serei, anuncia a fidelidade e a imutabilidade de Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. A terceira palavra que a gente encontra aqui nos textos bíblicos é Adonai. Trata-se também de uma forma plural que designa Deus como ser pleno de vida e poder. Também significa Senhor, ou em sua forma intensiva, Senhor de senhores. E Senhor de toda a terra, apontando Deus como governante, a quem tudo está sujeito e com quem o homem está relacionado como servo. Lá em Gênesis, no capítulo 18, no verso 27, nós encontramos o seguinte, ó. E respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Essa era a forma favorita do nome divino pelos escritores judeus posteriores, os quais usavam a palavra, né, para substituir o nome sagrado que é o tetragrama, né, YHWH, né, que era Yahvé, né, porque o grego não tem vogal, só tem consoante. Então, a palavra de Deus era traduzida com o tetragrama, que é o YHWH, e ele não podia ser pronunciada. Então, eles usavam o Adonai para pronunciar o nome de Deus no lugar do tetragrama. Amém? Vamos seguir? Vamos falar um pouco sobre o ser de Deus. É verdade que as Escrituras nunca discutem o ser de Deus separadamente dos seus atributos, visto que Deus é aquilo que ele se revela ser. Então não dá para separar.
É possível, no entanto, conceber o ser de Deus em relação com nossos próprios seres, quer em termos de semelhança, quer em termos de contraste, ainda que a sua essência tenha de permanecer incompreensível para nós. Podemos dizer que Deus é espírito, é puro, é pessoal e é espírito infinito. Está meio difícil? Vamos desenrolar, fica tranquilo. De conformidade com a revelação de Cristo, a mulher samaritana, lembra aquela passagem da mulher samaritana que Jesus fica lá no poço, os discípulos vão lá comprar comida na cidade, aí chega aquela mulher e ela começa Jesus puxa papo com ela, e o que ela fala assim? Senhor, os nossos antepassados diziam que a gente tem que adorar aqui, mas os judeus dizem que tem que adorar no templo, onde é que é o seu lugar certo para adorar? E aí que Jesus responde, né? Vai chegar um dia, e ele já chegou, porque Jesus já estava entre eles, que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. Então, Jesus fala para a mulher samaritana, né? Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem também em espírito. Então, nós precisamos concebê-lo como espírito puro, no sentido que ele não é complexo ou composto de partes, ainda que sem corpo ou presença corporal, sendo, portanto, invisível e imperceptível para os sentidos físicos. Então, você não consegue ver o Espírito, né? Mas você consegue sentir o Espírito na sua vida. O Espírito não tem um corpo, ele não tem uma... Não dá para você pegar, não dá para você abraçar, mas você pode senti-lo, né? Ele fica... É difícil para os nossos sentidos físicos, né, a nossa percepção, vê-lo, né, ter um contato com ele, mas temos um contato espiritual. Como ele é espírito, o contato dele é com o nosso espírito também. Outra coisa, fica igualmente claro pelas Escrituras que Deus é um espírito pessoal, racional, autoconsciente, autodeterminador, um agente moral inteligente. Deus é a mente suprema e a origem de toda a racionalidade em suas criaturas. Nós fomos formados à imagem e semelhança de Deus, né? Então nós temos parte, né, dessa deidade em nós. Deus é espírito infinito, sem fronteiras ou limites, tanto quanto ao seu ser, como quanto aos seus atributos. E cada aspecto e elemento de sua natureza é infinito. Então, Deus não tem um fim em si mesmo, né? Deus é amor até a página 2. Não, Deus é amor até o fim. Deus é justiça Não, ele sempre é justiça. Então, os atributos de Deus são infinitos, não tem um paradeiro como o nosso, né? Eu amo a pessoa, mas até ela me fazer alguma coisa. Eu acho que aquela pessoa é assim, mas eu posso mudar de ideia. Deus não muda de ideia, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele tem os seus atributos são retos, são lineares, não tem variação como é o nosso, né? Não tem variação de humor como é o nosso. Então, essa natureza infinita em relação ao tempo é chamada eternidade, e em relação ao espaço é chamada onipresença. Então, a natureza de Deus em relação ao tempo, ela é chamada de eternidade. Por quê? Porque Deus não tem começo, nem meio, nem fim. Deus é Deus. É aquela história, eu sou o que sou, né? Antes de mim, nenhum Deus se formou, e depois de mim, nenhum outro haverá. Entende? Então, com relação ao tempo, ele é eterno. E com relação ao espaço, né, ele é onipresente. Então, nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo, não é? Isso é uma relação, isso é uma lei da física. Eu não posso ocupar o mesmo espaço, ou não posso ocupar um espaço ao mesmo tempo em dois lugares diferentes. Não dá para fazer isso. Mas Deus não. Deus é onipresente, ele pode estar em todos os lugares. É meio difícil de entender, eu sei disso. Você deve estar meio com a cabeça meia... Mas é assim que funciona. Deus está em todos os lugares, porque ele é onipresente. Esse é um dos seus atributos, a onipresença.
Vamos continuar aqui. Por transcendência de Deus, se entende que ele está separado de toda a sua criação como um ser independente e autoexistente. Ele não depende da sua criação, né? E nem existiu por conta da criação. Não. Ele está separado da sua criação, né? Então ele é transcendente. Ele não está limitado pela natureza, mas existe infinitamente exaltado sobre ela. Então, ele está muito acima da sua criação. Até mesmo aquelas passagens das Escrituras que se alientam suas manifestações temporárias e locais dão ênfase à sua exaltação e onipotência, como, por exemplo, ao mundo, como seu soberano, criador e juiz. Vamos ver lá em Isaías 40, de 12 a 17, diz assim, ó. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com um peso e os outeiros com balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo? E lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças, eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeniníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. Esse texto está dizendo da grandeza, da sublimidade de Deus, né? Em relação à sua criação. Né? Não tem como explicar. Por imanência, né? Então nós falamos de transcendência. Agora, a imanência de Deus se entende sua presença difundida e seu poder dentro da sua criação. Deus não fica apartado do mundo, como se fosse mero espectador das obras de suas mãos, mas interpenetra cada coisa orgânica e inorgânica, agindo de dentro para fora, do centro de cada átomo e das fontes mais íntimas do pensamento, da vida e dos sentimentos, uma sequência contínua de causa e efeito. Em Isaías 57:15, temos uma expressão da transcendência de Deus. Vamos dar uma lida lá em Isaías 57:15. Diz assim: Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, olha, ele não está separado da sua criação, ele habita sim num alto e sublime trono. Ele tem sim todo o poder, ele tem sim toda a inteligência, ele tem sim toda a justiça, todo o amor. Mas Isaías diz que ele habita também junto ao quebrantado e contrito de espírito, e abatido de espírito. Junto desse também ele, para quê? Para vivificar o espírito do abatido e vivificar o coração do contrito. Olha como é um Deus tremendo. Todo esse poder, toda essa onipresença, todos os seus atributos, todos eles, ele coloca à disposição de quem é abatido de coração e contrito de espírito. Tremendo, né? Vamos falar um pouco então sobre o caráter de Deus. Se Deus é uma pessoa, então ele é um agente moral que possui caráter. Assim sendo, podemos falar sobre os atributos de Deus, referindo-nos às qualidades que podemos atribuir ao caráter divino. Embora não exista atributo que possa expressar adequadamente o ser de Deus, contudo, muitos dos atributos apresentados nas Escrituras servem ao propósito de transmitir uma digna impressão, tanto de sua transcendência como de sua imanência. Todavia, precisamos trazer sempre em mente o fato de que os atributos de Deus pertencem à própria essência do seu ser, e que dessa maneira são coextensivos com sua natureza.
Em outras palavras, em Deus, atributos e ser são uma só coisa. Isso não é assim no caso do homem. Os atributos do caráter humano, visto que o homem é finito, são sujeitos às limitações. No homem, há diferença entre ser, viver, conhecer e querer. E o máximo que podemos esperar é que essas coisas sejam bem equilibradas no indivíduo. Em Deus, pelo contrário, os seus atributos são todos difundidos, e cada um deles é infinito e não conhece limitação. Por exemplo, não podemos dizer que Deus é parte amor ou parte justiça. Ele é todo amor e também é todo justiça. Cada atributo por si mesmo é Deus, e Deus é completamente expresso por cada um dos seus atributos. Novamente, o homem permanece o homem mesmo que não possua certos atributos humanos. Deus já não seria Deus sem todos os seus atributos. Consegue entender? O homem pode ser um mau caráter, o homem pode ser destituído de amor, o homem pode ser destituído de senso de justiça, o homem pode ser destituído de paixão ou de compaixão, mas Deus não. Deus não seria Deus se não tivesse todos os seus atributos. E os atributos do homem, como amor, justiça, paixão, compaixão, caráter, tudo isso é finito. Né? Você vai encontrar homens que têm muito e homens que têm pouco. Homens que têm muito disso e pouco daquilo, ou vice-versa. Mas em Deus não. Em Deus tudo é infinito. O amor de Deus é infinito. A justiça de Deus é infinita. Né? Nós acabamos de ler Isaías, que diz que Deus habita num alto e sublime trono, mas também com contrito e quebrantado de coração. Então, olha que Deus é um Deus tão infinito que ele se importa com a sua criação, com o homem, que é a coroa da sua criação. Então, mesmo o homem sendo finito e sendo falho, e tendo várias faltas, né, nos seus caráteres, várias falhas no seu caráter, Deus mesmo assim continua amando o homem e continua investindo neste homem. Amém? Vamos falar um pouco sobre a paternidade de Deus? A revelação cristã sobre Deus é que Ele é supremamente um Pai. Essa era a designação de Deus mais comum nos lábios de Jesus. Na teologia cristã, a designação Pai é reservada especialmente para a primeira pessoa da Trindade. Porém, visto que a primeira pessoa é reputada como a fonte da deidade, aquele que representa a dignidade, a honra e a glória da Trindade, essa designação é algumas vezes empregada em referência à deidade ou ao Deus Supremo, como está lá em 1 Pedro 1,17, onde o Messias é chamado Pai da Eternidade, como designação da deidade suprema. O conceito de Deus como Pai não se originou nos ensinamentos de Jesus. Embora ele lhe tenha dado uma nova profundeza e significado, esse pensamento também se faz presente no Antigo Testamento, onde expressa tanto uma relação criativa como teocrática. A relação fundamental de Deus para com os homens aos quais criou, conforme sua própria imagem, encontra sua mais completa e apropriada ilustração na relação natural que envolve a doação da vida. Malaquias faz a pergunta: não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Isaías igualmente exclama: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Mas é mais particularmente o caso da natureza espiritual do homem que essa relação é reivindicada. Em Hebreus 12:9, Deus é chamado de Pai dos Espíritos e em Números 16:22, de autor e conservador de toda a vida. Paulo, ao falar no Areópago, empregou esse argumento para impressionar a irracionalidade do homem racional que adora ídolos de madeira e pedra, citando o poeta Árato, porque dele também somos geração, a fim de indicar que o homem é uma criatura de Deus. Dessa maneira, a natureza de criatura que o homem tem é o paralelo da paternidade geral de Deus. Sem o Pai Criador,
não haveria raça humana, não haveria humanidade. A designação Pai é usada igualmente no Antigo Testamento para expressar a relação de aliança entre Deus e seu povo de Israel. Nesse sentido, trata-se de uma relação coletiva. No Novo Testamento, a designação Pai é usada em sentido específico e pessoal. Cristo a aplica, antes de mais nada, à relação que ele mesmo sustentava com Deus. Ele está sempre falando do Pai, né? Há toda a evidência que essa relação é sem paralelo, que não pode ser compartilhada por qualquer criatura. Deus era Pai de Cristo por geração eterna, expressão de uma relação essencial e desligada do tempo. É significativo que Jesus, em seu ensino aos 12, nunca tenha empregado a expressão nosso Pai, incluindo a Ele mesmo e a eles. Em sua mensagem depois da ressurreição, indicou duas relações distintas, meu Pai e vosso Pai. Não é? Então, Jesus nunca falou nosso Pai, né? Era Pai dele e Pai nosso, separado. Dá para você entender? Porque senão ele se colocaria no mesmo patamar da criação. E na verdade ele está acima, né, da criação. Então ele tem uma relação de pai e filho com Deus Pai, né, com uma das figuras da Trindade, mas ele não se equipara à filiação que tem o Deus Pai com a criatura. Pessoal, eu sei que é meio complicado, meio difícil falar sobre Deus, né? Existem alguns termos técnicos que a gente não consegue entender direito, né? Foge um pouco do nosso entendimento, isso é normal. Mas eu quis passar para vocês assim o básico do básico para que vocês possam entender um pouco sobre quem é o nosso Deus. Um Deus eterno, um Deus supremo, um Deus onisciente, onipresente, que está em todos os lugares. Espero que vocês tenham entendido. E é claro, se tiver qualquer tipo de dúvida, se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês não entenderam alguma coisa, na aula presencial que nós teremos, você pode levar e a gente pode discutir sobre isso, tá bom? Na próxima aula, nós vamos falar sobre Jesus. Espero vocês lá. Obrigado.